Nação flamenguista e Internacional empatando o jogo, né? Jogo válido pela Libertadores, né? Tava perdendo de 3-0 para o Nacional, conseguiu o empate no segundo tempo e Baldasso soltou o verbo, né? Baldasso que é um daqueles que acreditava que o Internacional poderia chegar a ganhar todas as competições do futebol brasileiro, né? Sul-americano nessa temporada, né? Muito se fala o Internacional vai fazer frente ali com o Flamengo, com o Palmeiras, né? O Internacional tem um ótimo time, né? Mas o Internacional não vem jogando bem, vem perdendo jogos que seu torcedor não esperava, né? Perdeu para o Palmeiras, empatou com o Fortaleza, agora empata, perde 2 pontos fundamentais para a sua classificação na Libertadores e se complica, né? E o torcedor gaúcho fica revoltado, solta o verbo, né? Baldasso não gostou do que viu e não pipocou, né? É aquele torcedor raiz, aquele torcedor que não gosta de passar pano. E vamos ver o que foi que Baldasso falou aí, pessoal. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal do Fabiano Baldasso, o link tá aqui na descrição para vocês lá acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar. No final, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Falar sobre o jogo. O jogo de uma recuperação memorável do Inter para conseguir o empate. Mas a construção da vantagem do Nacional para que o Inter tivesse que ter essa recuperação memorável, bom, aí nós temos muita coisa para conversar. Nós temos muita coisa para conversar. E eu digo para vocês, para quem imagina que eu vou comemorar a recuperação histórica do Inter, está enganado. Eu vou reclamar. Eu estou aqui para reclamar. Eu estou aqui para reclamar do Internacional. E não são poucas coisas que eu tenho para dizer para vocês. Não é proibido, eu falei no intervalo, um adversário te surpreender na postura no começo do jogo. Acontece. Tu analisa um adversário, imagina que ele venha de uma forma, ele vem de outra. Acontece. E certamente o Inter foi surpreendido pela forma de jogar do Nacional, que avançou linhas, que chegou com força, que tentou envolver o Inter e envolveu. O problema não é o adversário surpreender. O problema é tu submeter a isso. O Internacional submergiu. O Inter sentou no campo, deitou em berço esplêndido e observou o Nacional fazer 2-0 em 10 minutos, que poderia ter feito 4-0, que não seria um absurdo. O Inter se submeteu a isso. O Internacional não apresentou nenhum poder de reação, de reorganização. Se reorganizar. Se reorganizar. Se nos primeiros 2 minutos o adversário te surpreende, no terceiro minuto tu já tem que estar pensando no processo de reorganização. E aí vai para os jogadores dentro de campo, para o técnico Roger Machado. Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Nacional vencia por 2-0 e não tinha feito o terceiro por absoluta injustiça. O Inter não passou do meio-campo. Isso não pode acontecer. Um time campeão não passa por isso. Mas já que passou no começo do jogo, tu pensa, bom, vamos lá, esse time vai ter que buscar uma maneira de virar esse jogo. O Internacional começa a sua ação ofensiva. Tímida, atabalhoada, discreta, muito mais relacionada com o Nacional, que deitou sobre o resultado de 2-0. O Internacional começou a chegar, o Internacional começou a entrar na área, começou a ser perigoso, é verdade. Aí entrou a arbitragem com erros clamorosos, teve um pênalti a favor do Inter, um impedimento que não deveria ter sido dado, enfim, mas eu não vou aqui reclamar de arbitragem, porque tem coisas mais importantes que aconteceram nesse jogo. O Internacional ineficiente ofensivamente, embora presente ofensivamente, não foi efetivo e o Nacional foi lá e fez o terceiro gol num frango do goleiro Antony. 3-0 Nacional. 3-0 Nacional. Ali, o Internacional parece ter acordado. E no primeiro tempo, num pênalti, o Inter fez o primeiro gol. Termina 3-1, chega no intervalo e a gente começa a abrir os olhos para as coisas que aconteciam. Em primeiro lugar, um sistema defensivo absolutamente falho. O Vitor Gabriel começou o jogo sem ritmo, o Internacional envolvido. O segundo gol do Nacional, um cara tá livre dentro da pequena área, numa bola rebatida, uma segunda bola rebatida. Isso é terrível, terrível. O Inter tinha uma figura nula em campo que comprometeu muito a lida ofensiva, que foi o Gabriel Carvalho. Esse menino é assim, esse menino é um vagalume, ele vai aparecer bem num jogo, tu coloca no jogo outro, ele não faz nada, aí não dá para confiar. O técnico Roger estabelece para começar o segundo tempo uma modificação que mudou a organização do time do Inter. Ele colocou o Borré. O Internacional
Se fechou com 3 defensores, muito bem observado pelo Lético, o Fernando entre os zagueiros inicialmente, quando o Inter era atacado. Quando o Inter atacava, ele se desprendia um pouco mais. Uma linha de 5 jogadores, os laterais não eram mais laterais, eles eram alas. E os 2 atacantes, o Borré e o Valência. O Inter começou a chegar com muito mais força. E aí sim o Internacional começou a fazer uma boa partida. O Inter começou a fazer uma boa partida aos 10 minutos do segundo tempo, quando perdia por 3-1. E aí o Inter começou a entrar na área de todas as formas. Aí foi o Nacional que se submeteu ao Inter e não fez mais nada no jogo. E aí começamos a ver o Valência e o Borré fazerem cagadas. O Inter poderia ter virado o jogo só nas cagadas que esses dois fizeram. A cabeçada do Borré de olho fechado, a bola no segundo pau que o Borré fura em bola. O Valência conseguiu cometer as suas 2 principais cagadas num lance só, que é estar sempre impedido e furar em bola na hora de botar para dentro. Então, assim, aqueles que estão indignados com o Borré e com o Valência, hoje é um prato cheio. Mas mesmo assim, e aí sim com outras figuras impolutas no jogo, como o Fernando, que organizou toda a transição de bola no Inter, e o Bernabei, que foi maravilhoso pelo lado esquerdo, fazendo um gol, inclusive. O próprio Alan Patrick começou a aparecer muito mais, distribuindo o jogo no segundo tempo. A entrada magnífica de Oscar Romero, que espetou uma bola para um gol do Internacional. Aí o Inter começou a aparecer com muito mais força. E aí, velho, chegou um momento do segundo tempo que nós não tínhamos mais ciência. Isso é importante explicar para vocês, 50 mil telas simultâneas que estão aqui neste momento. Aliás, aperta o inscrever-se no canal quem não está inscrito no canal. Aí não havia mais ciência. O que o Roger fez? O Roger acumulou em campo aqueles melhores jogadores técnicos do time do Internacional. Aqueles que tecnicamente eram melhores. E isso valeu a pena, porque o próprio Oscar Romero, que entrou como uma espécie de segundo volante, ele espetou uma bola maravilhosa e ele sabe fazer isso para o Bernabé fazer um gol. E o Internacional faz o segundo, o Inter empata na cabeçada do Fernando, e era muito cedo, eram 30 minutos, acho que nem isso do segundo tempo, e o Inter tinha muito tempo para virar o jogo. Pois é, foi com acho que uns 32 do segundo tempo, né? Quando o Internacional empatou, todo mundo pensou que o Internacional ia virar o jogo, né? Chegou a criar algumas oportunidades, mas não conseguiu virar, né? Se complicou, né? Claro, é líder da sua chave, só que ainda tem o jogo do Bahia hoje, né? E tem outros adversários colados, né? Pode se complicar, né? O Inter arrefeceu um pouco. O Inter perdeu, talvez, por questões físicas. E aí aconteceu um movimento do Roger que eu quero muito entender na entrevista coletiva. Ele tira, faltando 10 minutos para terminar o jogo, ele tira o Wesley e o Bernabé. Os 2 principais nomes ofensivos do Inter. Os nomes que a gente imagina que pudessem virar o jogo. Qual a argumentação? Cansaço? Esse não é o jogo do sacrifício? Esse não é o jogo para tu buscar os 120% do teu pulmão? O Bernabé e o Wesley cansados dão menos resultado do que o Ramon e o Natan, que entraram e erraram tudo? Eu quero uma explicação disso. Ao final do primeiro tempo, o Inter foi vaiado. Ao final do jogo, alguns aplausos. O poder de recuperação, ele é louvável. O Inter conseguiu empatar o jogo. Mas eu não vou dizer que o Inter fez um bom jogo no Beira-Rio. Foi um horror. Foi até constrangedor ver o Inter tendo que se atirar de todas as formas para conseguir empatar um jogo contra o horroroso time do Nacional. Foi um horror. O que aconteceu no primeiro tempo está entre as coisas mais horrorosas que eu vi do Inter nos últimos anos. O Internacional foi sovado a soco no primeiro tempo, em determinado momento. Sim, está comprometida a ideia de classificação. Está comprometida. Nós vamos para 2 jogos fora de casa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu estou torcendo no Atlético e Bahia, que vai ter quinta-feira? Estou torcendo para o Bahia ganhar e disparar, para deixar o brigando pela segunda colocação. Estou torcendo para isso. Ou para o Atlético ganhar, sei lá. Eu já estou pensando na segunda colocação. Foi muito ruim o que aconteceu hoje, gente. E tem algumas coisas
que vão precisar ser observadas a partir de agora pelo senhor Roger Machado. Em primeiro lugar, Bruno Henrique não pode mais ser titular. Fim, chega! Acabou! Bruno Henrique não pode mais ser titular. Ele é um peso morto na segunda função do meio-campo, que é a mais importante. Entrou o Oscar Romero. Deixa o Romero, ele já foi segundo volante, deixa ele. Deixa ele. Não confio no Thiago Maia? Tá bem, acho que eu também não confio. Põe o Romero, deixa o Romero ali. Outra, Gabriel Carvalho não vai ser solução para nada. Nunca. Gabriel Carvalho não vai ser solução para nada nunca. Tá? Vamos botar o Tabata, vamos tentar outra solução. Devolve o Vitinho, esperando que ele vá jogar mais. E sobre o Borré e o Valência, o que eu vou dizer para vocês? Eu defendo esses jogadores. Eu defendo esses jogadores. Porque eu acho que são bons jogadores. Só que os argumentos para os detratores deles são cada vez mais fortes. E eu estou perdendo as minhas argumentações. O Valência e o Borré hoje fizeram tudo aquilo que os detratores dizem que eles fazem. Absolutamente comprometedores, os dois. Os dois, o tempo todo. Aí não dá. Eles precisam ser mais, com perdão da redundância, precisam ser mais precisos. Pois é, nação flamenguista. Libertadores a gente sabe que não tem jogo fácil, né? Libertadores é jogo complicado, né? É que se diga o Flamengo, né? O Flamengo se complicou na Libertadores, claro. Ainda só depende só de si. Por mais um jogo terrível que fez contra o Central Córdoba no Maracanã, né? Complicou a situação do Flamengo, né? Flamengo que jogou contra a LDU poderia, para mim, ter vencido o jogo, né? Teve alguns lances ali que eu acho que o Flamengo merecia ter concluído até melhor, né? Com o Luiz Araújo, com a Arrascaeta. Mas é isso aí, né? Libertadores é complicado, Libertadores são jogos traiçoeiros, né? Geralmente equipes que você não dá nada, equipes que você acha que vai fazer um jogo normal, né? Vem no seu estádio e surpreende, né? Todo mundo coloca o Internacional como forte candidato a ganhar Libertadores, né? Brasileirão, Copa do Brasil. Só que no início da temporada eu dizia, né? Não sei por que vocês estão colocando o Internacional nesse patamar, né? Eu via muita gente dizer, não é porque fez boa campanha no Campeonato Gaúcho. Pessoal, o Campeonato Gaúcho para mim não serve de referência. Assim como não serve Carioca, assim como não serve Campeonato Paulista. Imagina o Gaúcho, né? Mas vamos ver, né? Não tá bem o Internacional, é uma realidade. Contra seus adversários diretos, não conseguiu nenhuma vitória. Empatou com o Flamengo, perdeu para o Palmeiras. Empatou com o Bahia fora de casa. Vem tropeçando na Libertadores. Apesar que é o primeiro da sua chave, mas a situação não é fácil, né? Complicada a situação do Internacional, né? Você olha para o elenco, tem uma ou algumas peças que se aproveitem, né? Mas eu vi muita gente dizer: Alan Patrick merece uma vaga na seleção. Eu pergunto, por quê? Ele está sendo decisivo. De 5 gols, 4 foi de pênalti, pessoal. Para mim, isso não é jogador decisivo. Jogador decisivo é aquele que sempre tá deixando o seu companheiro na cara do gol, tá fazendo jogadas, não tá fazendo só gol de pênalti, né? É um bom jogador? É. Mas para ser decisivo num grande clube, colocar ele num patamar de ganhar Libertadores e Copa do Brasil e Brasileirão, tem que fazer algo mais, né? Fazer aquele algo que surpreenda, né? Mas eu volto a dizer, para mim, o Internacional não tá no mesmo patamar de Flamengo, de Palmeiras, está longe disso, né? Longe. Claro, torcedor do Internacional vai dizer que tá, né? Mas quando você puxa os números, tá longe disso, né? Vamos aguardar, né? Vai se afunilando agora Brasileirão, Libertadores, né? Flamengo a gente espera que
É um jogo decisivo contra o Corinthians, né? Consiga vencer esse jogo, consiga ali se manter próximo do Palmeiras, né? É outro adversário também que tem uma disparadazinha, mas a gente sabe que estamos ali na cola e em qualquer momento a gente pode assumir essa liderança. Libertadores, o Flamengo conseguiu esse empate que para mim, claro, o ideal seria uma vitória, mas o empate não tá de tão ruim assim, né? Para mim é um bom resultado. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.